Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima terça-feira, hoje é terça, para a glória de Deus, amém? Amém. Acertei o dia, né? Às vezes eu erro o dia mesmo, gente. Tá? Vamos então a um início, né? Vamos fazer uma campanha de oração. Vamos orar em cima do Salmo 91. E hoje, então, vamos declarar o Salmo 91 e vamos declarar a palavra de Deus que está no livro de Tiago 4:7. Amém? Amém. Eu quero trazer um versículo importantíssimo que revela um segredo que está na palavra de Deus. Amém? Então, preste atenção nesta palavra. É uma estratégia de batalha espiritual para as nossas vidas e que nós devemos seguir o que está na palavra de Deus. Então eu já peço a Deus que abra seu entendimento, que te dê, discernimento, entendimento do que será estudado aqui nesta tarde, que é importantíssimo para a nossa vida de intimidade com Deus. Amém? Amém. Começamos então um primeiro dia de oração e declarando a palavra de Deus, para que tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que não vem da parte de Deus, seja anulado, seja quebrado, em nome de Jesus. Vamos então tocar o louvor e depois nós vamos orar e vamos de palavra. Pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel, glória a Deus, louvado seja Deus, santo, santo é o Senhor. Tudo que tenho pertence a Deus, tudo que adquiro pertence a Deus, e a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel. Deus, aleluia, Deus é fiel. Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Desce do alto poder, revestimento espiritual, vai livrando, guardando e protegendo de toda a tentativa maligna de derrubar, de fazer fracassar os planos de Deus em nossas vidas, Pai. Vai abençoando, vai guardando, vai protegendo, vai livrando, vai quebrando todo o mal, vai anulando o planejamento, as obras das trevas em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui
aqui, Senhor, orando, buscando a tua face, para que tudo aquilo que é decreto da parte do inferno venha a cair por terra. Não prospera a arma forjada, não prospera as obras das trevas em nossa vida, em nome de Jesus. É na autoridade do nome de Jesus que todo mal é quebrado. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos então à palavra de Deus que está lá no livro de Tiago. Abra sua Bíblia, livro de Tiago 4:7. A palavra de Deus diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Quantas e quantas vezes nós estamos passando por batalhas espirituais, por ataques espirituais, ataques coordenados, planejados pelo inferno. E eu trago aqui uma estratégia que está na palavra de Deus, né? Um conselho que está na palavra de Deus. A palavra de Deus primeiro diz submeta, e a palavra submeter está implícito que nós devemos reconhecer a autoridade suprema de Deus nas nossas vidas, sobre as nossas vidas. E nós muitas vezes passamos por cima desta primeira, né? Deste primeiro conselho que está na palavra. Esta palavra, ela expõe a fraqueza do nosso inimigo. O inimigo não vai gostar, né, que você tenha na sua mente esta palavra de submeter a sua vida, se submeter totalmente, completamente a Deus, né? E por que nós temos que fazer isso? Nos submeter completamente a Deus. Porque isso tem uma palavrinha que diz, que eu anotei aqui na minha folha, confiança. Isso significa que nós confiamos em Deus, confiamos no seu poder, né? E na autoridade dele sobre céus e terra. Então, Deus, ele tem uma autoridade suprema. Não adianta o inimigo decretar algo em nossa vida e querer nos empurrar goela abaixo aquele decreto dele, aquilo que ele está planejando para nós. Se nós reconhecermos a autoridade suprema de Deus sobre as nossas vidas, nós abrimos mão dos nossos desejos, das nossas vontades para fazer o que Deus quer, Deus vai nos capacitar, Deus vai nos dar estratégia, Deus vai nos dar inteligência, porque tudo isso vem da parte de Deus. Amém, meus irmãos? Então, submeter primeiro. Nós temos que nos submeter a Deus, buscarmos fortalecer o nosso relacionamento com Deus, conhecendo a palavra de Deus e nos submetendo a Ele completamente, não é parcialmente, né? É totalmente, completamente submetido a Deus, reconhecendo Ele em todos os nossos caminhos, em todas as nossas decisões, para que o nosso caminho venha a ser, né, guiado por Deus. Então, abra mão daquilo que você pensa, daquilo que você entende, né? A palavra de Deus diz que nós temos que nos submeter completamente a Deus, reconhecendo Ele em todos os nossos caminhos, confiando a nossa vida a Ele. Então, trata de confiar no poder supremo de Deus sobre as nossas vidas. E a segunda coisa, às vezes nós queremos que o inimigo fuja de nós. O inimigo simplesmente por eu ser crente, por eu estar na igreja, fuja de nós. Mas não, meus amados. Se tratando de batalha espiritual, a constância na oração, a persistência e a resistência, quando o inimigo ataca alguém, né, seja com o que for, ataca a saúde, ataca a mente, ataca as finanças, ele espera que haja alguma reação. Mas quando o inimigo às vezes ataca o crente, ataca o cristão e a pessoa não oferece resistência. O que é oferecer resistência? É você se levantar, é você resistir, é você se opor ativamente e dizer não, aqui não, diabo. Nas minhas finanças não, na minha casa não, na minha família não, e na autoridade do nome de Jesus eu repreendo todo mal. Então, o inimigo, quando ele nos ataca, nós temos que oferecer um contra-ataque. Mas quando ele ataca e nós não contra-atacamos, o inimigo vai continuar
atacando, vai continuar avançando contra você. Então, resistência, resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, o inimigo vai fugir quando nós oferecermos resistência. Amém? O inimigo vai usar do quê? Vai tentar enfraquecer a tua fé, vai tentar dizer, desiste disso, que isso não vai dar certo, não faz porque eu não vou deixar, daqui você não passa, lá você não vai, isso você não faz. E você vai fazer o quê? Você vai se levantar, você vai dizer a Deus, Deus, eu me levanto em oração pela minha casa, pelo meu ministério, pela minha família, para essa bênção que está bloqueada por tudo, né? Para que seja anulada a maldição, a praga, tudo aquilo que o inimigo está decretando contra a sua vida. Resistir a isso, se levantar em oração e não somente ore, jejue, declare a palavra de Deus, cante louvores, tudo que é espiritual, toda arma espiritual, você deve usar, buscando o revestimento de toda a armadura de Deus, que está lá em Efésios 6, contra-atacando, orando, declarando a palavra, porque há poder no nome de Jesus. Deus é mais poderoso, ele tem toda a autoridade sobre os céus e terra, e onde ele coloca a mão, o inimigo tem que retroceder. Então esse versículo, meus amados, é poderosíssimo, porque revela a fraqueza do diabo, revela aquilo que o diabo não quer que nós saibamos, que nós sim podemos resistir e resistir com a ajuda de Deus, com o poder de Deus, porque se nós estamos firmados na rocha, firmados em Cristo, estamos em Cristo e somos nova criatura, nós temos essa autoridade sobre as nossas vidas para repreender o mal. Então, toda reação gera uma ação. E você precisa reagir, você precisa resistir, oferecer resistência. Portanto, se você discerniu a guerra, se você discerniu o ataque, não retroceda, se levante, contra-ataque, ore, declare a palavra de Deus, porque haverá ameaças, mas fique firme. Rebata por meio da oração e rebata por meio da palavra de Deus. Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, não é o que diz a palavra de Deus? E lá o inimigo ficou andando ao redor, procurando uma maneira de derrubar Jesus, mas Jesus rebatia tudo que era prato do inimigo, tudo que era ataque do inimigo, Jesus rebatia com o meio da palavra de Deus. Então, meus amados, use a palavra de Deus para rebater toda a investida das trevas, tudo aquilo que o inimigo está tentando impor. Declare por meio da palavra, por meio de versículos. Se o inimigo está fazendo você desistir de algo, se o inimigo está atacando, contra-atacando, para que você ache que o problema não tem solução, que não tem saída, saiba que a saída está aqui na palavra de Deus. Portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Mas não pense que você vai vencer sem oração, sem jejuar, sem orar, sem se levantar contra as obras das trevas, contra os decretos malignos. A palavra de Deus promete o quê? Que toda arma forjada e preparada contra você não vai prevalecer. O que isso quer dizer? O inimigo usa armas, tem planos, né? Coisas que estão se movimentando contra a sua vida. E Deus, a palavra de Deus diz que não vai prevalecer. Então você precisa declarar também esse versículo, que não vai prevalecer. Se está sendo acusado, né? Em nome de Jesus, toda acusação vai cair por terra. Porque Jesus Cristo se fez maldito lá na cruz, e quando ele morreu na cruz do Calvário, ele levou as maldições, ele levou as doenças, ele venceu a morte. Jesus já fez o sacrifício, Jesus já venceu por nós. Nós somos livres. O inimigo quer que pense que você tem que ter uma vida derrotada, uma vida de fracasso, uma vida em que você trabalha e quem vai usufruir é os outros, né? Então diga não a todo e qualquer ataque espiritual, a tudo que o inimigo quer fazer para que ele fuja de você. Então, o que é resistir? Resistir é oferecer oposição ativa. Ativo, o que é uma oposição ativa? Eu tenho que vigiar, permanecer vigilante.
Porque o que o inimigo fez lá no deserto? O inimigo investia contra Jesus e Jesus rebatia com a palavra, mas daqui a pouco ele vinha de novo. Então eu venço uma batalha aqui, mas eu preciso vencer outra amanhã. Diariamente temos batalhas espirituais, pequenas batalhas espirituais, pequenas resistências levantadas pelo inimigo, que ele fica atacando, atacando, atacando. E a Bíblia diz que ele anda ao redor. Então eu preciso e quero que você aceite essa palavra, que você entenda que isso são estratégias de batalha espiritual. Então o que você precisa fazer? Submeter a Deus. Reconhecer a autoridade de Deus sobre céus e terra e sobre a sua vida. E segunda coisa, abra mão das tuas vontades, para que seja feita, declaro que será feita na minha vida a vontade de Deus. A vontade de Deus, tudo aquilo que é de Deus vai permanecer e vai prevalecer na minha vida, porque a palavra de Deus, ela é eficaz e ela é poderosa na terra. Amém, amados? Amém. Então, vença os ataques espirituais combatendo. Paulo diz, combati o bom combate, né? E guardei a minha fé. Então o inimigo vai tentar te enfraquecer na fé. Mas você quer ter fé? O que foi que nós falamos aqui no final de semana, durante a semana? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então leia a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus. Ai, não consigo ler Bíblia, bota aí um áudio, bota qualquer coisa aí na tua casa, uma oração, vai para a oração, mas declare a palavra de Deus. O inimigo não vai gostar se você ouvir louvor, se você declarar a palavra de Deus, se você jejuar, se você se levantar e se você orar e se você resistir. Resista. Seja um guerreiro de Deus e resista. Não deixe o inimigo tocar nos teus filhos, não deixe o inimigo tocar nas tuas finanças, não deixe o inimigo dizer que as tuas bênçãos vão estar retidas, vão estar bloqueadas. Não. Ah, Deus é maior e Deus é mais poderoso. Declara a palavra de Deus. Declara a palavra de Deus. Diga, eu vou oferecer resistência. Aqui não. Levante-se. Não seja um crente que não ora, que não busca, porque o diabo ele anda ao redor mesmo, querendo tragar, querendo matar, querendo roubar e querendo destruir. E isso está na palavra de Deus. Portanto, que Deus retire hoje todo o feitiço, todo o bloqueio espiritual nos olhos, nos ouvidos. Que você não esteja bloqueado para a palavra de Deus, bloqueado para o poder que há na palavra de Deus. Ela é eficaz, ela é poderosa. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus tem poder. Amém? Receba essa palavra, então. Vamos declarar o Salmo 91 e depois nós vamos orar. Amado Deus e poderoso Pai, vamos declarar o Salmo 91, que diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o proteja em todos os caminhos. Com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Então não pense que não tem mais jeito, tem sim, Deus é mais poderoso. O diabo quer que pense que ele tem algum poder, mas ele não tem. Ele não tem. A palavra de Deus revela hoje a fraqueza do diabo. Resista. Resista, primeiro submeta-se a Deus, reconheça a autoridade dele sobre a sua vida, sobre céus e terras, e resista, levante-se. Levante-se em oração, levante-se pela sua casa, pelas suas finanças, por tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Vamos orar, amados. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te pedimos, ó Pai, nós te pedimos, nos dá esclarecimento, nos dá inteligência, discernimento, conhecimento da Tua Palavra, Pai, que nós possamos ouvir, entender e praticar a Tua Palavra, Senhor, que nós possamos nos submeter
completamente a Ti, para que possamos lutar ativamente contra os ataques malignos, que possamos, Pai, lutar resistindo e lutando com a autoridade que temos em Cristo, para que o diabo fuja de nós, para que essa promessa que está na palavra de Deus se cumpra em nome de Jesus em nossas vidas, Pai, mas que nós possamos Te obedecer, que nós possamos nos submeter, abrindo mão dos nossos caminhos, das nossas vontades, dos nossos entendimentos, confiando ao Senhor, reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos, em nome de Jesus, Pai. Eu oro pela vida dos meus irmãos, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os faça ser rendidos a Ti e submissos a Ti, ó Deus. Nós consagramos, Pai, nossa vida, nossa casa, nossa família, nosso trabalho. Colocamos tudo no esconderijo do Altíssimo, para que o Senhor, Deus, haja por nós, para que o Senhor quebre toda a resistência, toda a oposição maligna, tudo aquilo que é da parte do inimigo, parta em retirada, seja quebrado, seja anulado, em nome de Jesus. Que nós possamos resistir às tentações, resistir aos ataques, em nome de Jesus. Pai, anula todo o mal feito no nome, todo o mal feito no CPF, toda arma forjada e preparada contra nós não prospera. Anula em nome de Jesus maldições, feitiços, todo feitiço em nome de Jesus seja anulado que ataca a saúde, todo feitiço que é feito para atingir os filhos seja quebrado, seja anulado em nome de Jesus. Todo mal feito para atingir a saúde desta casa, dessa família, seja quebrado em nome de Jesus. Todo feitiço feito para que ocorra transferências espirituais, rejeitamos, não autorizamos, não aceitamos, em nome de Jesus, todo mal seja anulado, toda transferência espiritual seja anulada em nome de Jesus. Não aceitamos, Pai, que as nossas bênçãos parem nas mãos de outras pessoas. Toda troca espiritual está anulada agora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Não há feitiço, não há maldições, não há ações malignas, pactos, rituais malignos, barreiras, bloqueios que resistam à autoridade que está no nome de Jesus. Caia por terra toda ação maligna, todo bloqueio, todo mal em nome de Jesus. Não há correntes, não há feitiço, não há amarras espirituais que resistam ao nome de Jesus. Em nome de Jesus, retroceda. Em nome de Jesus, retroceda. Cai por terra, Satanás. Toda investida maligna, sangue de Jesus tem poder. Eu levanto como o intercessor aqui neste canal, todo ataque espiritual retrocedendo agora, toda força maligna sendo anulada agora, todo feitiço sendo anulado agora, todo bloqueio espiritual caindo por terra agora. Receba a vitória. Tome posse da vitória, diga: eu profetizo e declaro a minha vitória. Será como Deus planejou, será como Deus já revelou. A minha vitória vai descer do alto, com força, com poder. Pai, em nome de Jesus, envia os teus anjos, dá ordem aos anjos para acampar ao redor dessa casa, ao redor dessa família. Anjos com espada desemboiada, cortando todo laço, cortando todo mal, fazendo justiça em favor dos teus filhos, justiça nas portas, portas que foram fechadas serão abertas, novas oportunidades surgirão no teu caminho e nada vai impedir o agir de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? O sangue de Jesus tem poder. Vai caindo por terra todo mal agora, todo mal agora. Eu dou ordem, Satanás, sai com as tuas ameaças, sai com as tuas pragas, sai com as tuas maldições, toda palavra maldita tornando sem efeito, retroceda. Sangue de Jesus tem poder, e que seja feita a vontade do Pai, em nome de Jesus, na terra e no céu, a vontade e a autoridade suprema de Deus. O poder de Deus está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém e amém. Amém, amados? Então fica na paz do Senhor Jesus. Nós voltamos amanhã.